me passou o tema, eu falei, caramba, que tema forte. Aleluia. Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar ou retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam ou que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Aleluia. Aleluia. Então, dentro da temática do ano, que fala sobre expansão, 2026, um ano de expansão, né, uma fé para avançar, eu quero falar sobre fé que avança, a mentalidade dos justos em tempo de expansão. Uma fé que avança, a mentalidade dos justos em tempo de expansão. Quantos querem expandir? A vontade de Deus é que nós venhamos expandir, que nós venhamos crescer. Essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Que nós venhamos crescer. Queridos, o autor da carta aos Hebreus, né, que ele vai escrever justamente numa época em que a igreja está sendo pressionada, em que a igreja da época está sendo perseguida, em que a igreja da época estava até se cansando de tanta perseguição, de tanta pressão. Então, amados, se nós queremos expandir, se prepare para ser pressionado. Quantos querem ser pressionados aqui? As mãos diminuíram. Irmãos, para expandir é preciso ser pressionado. Para crescer, é preciso sofrer pressão. Então, se prepare para o crescimento, mas se prepare para ser pressionado. E nessa carta aos Hebreus, nós lemos no capítulo 10, versículo 38, nós vamos ver que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que apesar da igreja estar sendo perseguida, apesar da igreja estar sendo pressionada, apesar da igreja estar já meio que se sentindo cansada, o Espírito Santo está dizendo que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É uma declaração. Aleluia. Não está dizendo que o justo vai viver pelo sentimento. Não. E nem está dizendo que o justo vai sentir a fé. Está dizendo que o justo viverá pela fé ou da fé. Aleluia. 2026 não será o ano dos que sentem. 2026 será o ano daqueles que decidem. E decidir. Quando eu decido, eu estou fazendo uma escolha, deixando de escolher algumas coisas, aleluia, escolhendo outras. Decisão, é uma cisão, você deixou algo de lado e obteve algo, abraçou outra coisa. Então 2026, para quem quer expandir, será um ano de decisões a serem tomadas. Aleluia, aleluia. Irmãos, esse ano de 2026 nós temos muitos desafios, a igreja tem desafios, vem aí o carnaval, mas esse ano de 2026 é um ano de eleição, esse ano de 2026 é o ano da Copa do Mundo, esse ano de 2026, se não me falha a memória, tem uns 10 a 11 feriados nacionais. Desafios. Nós tivemos agora, quem está aí pela internet, né? Aí um determinado pastor orando, abençoando e falando mal das igrejas, da igreja de Cristo. Esse mesmo pastor teve um tempo atrás aí, né? Jogando
né, flores e oferendas para Iemanjá. Desafios que teremos. Foi anunciado aqui algo que o projeto Vida Nova sempre faz, que é evangelismo no carnaval. Não é pular o carnaval, é evangelizar o carnaval, é usar uma estratégia, é um direcionamento que Deus deu ao apóstolo Ezequiel Teixeira. Ele não deu para mim, deu para o apóstolo. Aleluia. Então, se você está debaixo, aleluia, do direcionamento, da unção do apóstolo que Deus colocou, você vai caminhar e vai fluir nesta unção no nome de Jesus. Então, Heliópolis e Parque São Vicente. Amém? Então, amados, esse ano 2026, uma fé que avança, é necessário que a mentalidade do justo venha estar alinhada, ajustada à mentalidade divina. 2026 é ano de crescimento, é ano de expansão para a tua vida, é ano de expansão para o projeto Vida Nova de Parque Esperança. E demais também, é o ano de expansão para a Igreja Batista Ministério da Fé em Vila Pauline, mas é um ano de decisões. Ano de decisões. E a expansão vai exigir uma mentalidade que não retrocede. Uma mente que não retrocede. Uma mente que não recua. Qual o direcionamento que Deus tem dado? Querido Deus, Ele dá direcionamento, e o fato do direcionamento que Deus dá não vai nos impedir de sermos pressionados. O direcionamento que Deus dá, muitas das vezes, não vai nos impedir de passar por reveses, passar por momentos caóticos. Em Marcos capítulo de número 4, nós vamos encontrar no versículo 35 ao 41, Jesus vai dando um direcionamento para os discípulos entrarem na embarcação, porque eles teriam que ir para o outro lado da margem. E os discípulos obedecem. E Jesus também está na embarcação, só que Jesus vai dormir e os discípulos estão lá acordados. De repente uma tempestade vem. Apesar deles estarem obedecendo ao Senhor Jesus, tiveram que enfrentar a tempestade. E aí, 2026, alguns de nós outros, se não todos nós, teremos que decidir se nós vamos enfrentar a tempestade ou se vamos nos entregar no meio da tempestade. Aleluia. Então a expansão começa com uma mentalidade. A expansão que Deus quer para a sua vida e para a minha começa no nosso cabeção, na nossa mente, e não num território externo, mas sim na mente. Qual é o tamanho da sua mente? Qual é a extensão da sua mente? Qual é o tamanho dos seus pensamentos? O livro de Provérbios vai nos dizer: porque como imagina na sua alma, assim é. Eu sempre digo que a fé opera por fotografias, a fé opera por imagens. Eu preciso ter a imagem daquilo que eu quero. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é o hupostasis, é a firmeza. A fé é o elegikos, a convicção, a evidência. O mundo espiritual é mais real que o plano físico que vivemos. E a fé opera por imagens, por fotografias.
Você precisa ter a fotografia da sua fé. Não tem como, irmão, você alcançar algo, não tem como você expandir, se você não tiver a fotografia da expansão que o Espírito Santo está colocando dentro de você. Jesus chega para o cego de Jericó, depois dele clamar muito, Jesus mandou chamar ele, ele lança a capa fora. Porque, irmãos, quem quer expandir tem que tomar a decisão. Aleluia. Quem quer expandir tem que decidir. E quando o filho de Timeu, o Bartimeu, não é o nome dele. Não é o nome dele. O cego não aparece, o nome dele é Bartimeu, não, é filho de Timeu. Talvez você não tenha nome, mas Jesus está mandando chamar. Aleluia. E aquele homem vai. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Mas aquele homem antes, ele decidiu, ele lançou a capa fora. Ei, 2026 você vai ter que lançar algumas coisas fora. Eu acabei de dizer que 2026 você vai ter que tirar alguns apoios da sua vida. Porque a capa é que dava condição para que aquele homem todo dia pudesse pedir esmola, e que quando aquele homem decide lançar a capa fora, ele está dizendo: eu não dependo mais desse sistema. Essa noite é a noite de você tomar uma decisão. Qual é o sistema que vai direcionar a tua vida? É o sistema da acomodação, da zona de conforto, da confortabilidade, ou o sistema que te faz avançar e você decide: não mais quero viver nessa situação. Mudança exige mudança de mentalidade. E aquele homem lançou a capa fora. E quando ele lança fora, ele está dizendo: estou expandindo. E quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. O justo viverá pela fé. A tua fé te salvou. E eu acredito que ele já se via enxergando. A história vai contar. A história extrabíblica. Tem a antibíblica e a extrabíblica. Extrabíblica nos ajuda. A antibíblica é contrária à Bíblia. Que os pais deste cego, eles tinham propriedade, ele tinha um posicionamento, e quando Roma assume o poder, tiraram tudo dos seus pais, mataram os seus pais, e há quem diga que este menino, este homem era uma criança e teve os seus olhos vazados. E se você ler o texto, vai dizer: e tornou a ver. Ele não nasceu cego. Ele podia pedir qualquer outra coisa. Eu quero a herança que era do meu pai, eu quero. Mas ele disse: eu quero ver. Eu acredito que ele já se via enxergando. Porque é uma questão de mentalidade. Aonde você quer estar no final do ano? Como que você quer que a sua igreja esteja, seu ministério esteja? Mas você já tem a fotografia? Aleluia.
A expansão começa na mente. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis, não vos conformeis. O que é me conformar? Me conformar é assumir a forma. E o apóstolo Paulo está dizendo: não assuma a forma do mundo, não assuma a forma do sistema do mundo. Quando você quer fazer um bolo redondo, você vai usar uma forma redonda, um bolo retangular, uma forma retangular, e o bolo vai sair desenhado de acordo com a forma. E o apóstolo Paulo está dizendo: não use a forma do mundo, não se conforme, ou seja, não assuma a forma desse mundo, mas transformai-vos, transforme-se você pela renovação, pela reprogramação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nosso Deus. Aleluia. E aí Paulo está dizendo: não vos conformeis. Ele não quer, o Espírito Santo não quer que a gente assuma a forma do mundo, mas ele quer que nós assumamos a forma de Cristo. Eu vou repetir. Ele não quer que nós assumamos a forma do mundo, ele quer que nós assumamos a forma de Cristo. E assumir a forma de Cristo é assumir a forma da palavra, dos princípios dele. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o justo viverá pela fé. Mas essa fé vem de ouvir e ouvir. A fé vem de ouvir repetidamente a palavra de Deus. A fé não vem de ter ouvido, a fé vem de ouvir no presente. É ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Ela não vem de ter ouvido, é ouvir e ouvir, ouvir e ouvir. Você está aqui ouvindo, ouvir e ouvir. E o justo viverá pela fé. Aleluia. Em Isaías capítulo 54, versículo 2. Oh, aleluia. Se alguém puder, meu relógio deu uma parada aqui, parou. Glória a Deus. Isso, aquele relógio ali eu agradeço, para se não deixar. Se tem uma coisa que pastor tem, é dom de línguas, irmão. Pastor, e eu acho que eu tenho dobrado. Entendeu? Eu acho que eu tenho dobrado. Gosto de falar. E eu era uma pessoa muito tímida. Isaías 54, versículo 2. Amplia o lugar de tua tenda e permita-o estender as cortinas de tuas habitações. Não faça de forma restrita, medíocre, pequena. Alonga tuas cordas e fortalece ou firma bem as tuas estacas. Deus manda largar as tendas antes dos filhos nascerem. Como assim? Vamos no versículo 1. Canta, ó estéril, tu que não deste a luz, irrompa em cantos, clama em alta voz, tu que não entraste em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz do Senhor. Então já começa a ampliar. Mas como? No cabeção, irmão. Aqui, aonde você quer chegar? A minha esposa, eu não sei se ela falou aqui quando ela veio aqui dar uma palavra para as mulheres o ano passado. Aleluia. A minha esposa, ela só tinha até a antiga sexta série. Hoje mudou tudo, que eu nem sei mais o que é o quê. A antiga sexta série. E aí ela começou a fazer o EJA.
Nós levamos o sistema do EJA para a igreja em Vila Paulina e ela começou a fazer o EJA. Então, ela terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio e entrou para a faculdade. Aí começou a fazer na área de serviço social e ia lá para a Penha. Faculdade, eu esqueci o nome lá da Penha. Aí tirou o núcleo da Penha, tinha que ir lá para Padre Miguel. Aí ficava muito difícil, porque ao mesmo tempo ela estava fazendo, eu tinha que, não lembro se de 20 dias, eu tinha que levar ela no hospital Mário Cruyff, porque ela estava fazendo tratamento em relação a um câncer que ela havia contraído, e graças a Deus venceu, de mama, na mama dela. Então, era muito puxado, e a gente pastor de igreja, e Padre Miguel teria que ser à noite, olha a contramão. Aí, conclusão, ela foi fazer psicologia, no Abel, em Belfor Roxo. Ficou meio assim, mas foi, e quando chegou lá, parte da grade que ela já tinha feito, quase 2 anos, não serviu para psicologia, muita coisa ela teve que fazer de volta. E aí, amados, a minha esposa agora, ela concluiu a faculdade de psicologia, ela tem pós, aleluia, em psicologia hospitalar, ela tem pós na área da neuro e ela ainda estava fazendo um curso de ABA, que é para autista. Qual é a tua dificuldade? Está na hora de expandir o cabeção. Mentalidade. Deus manda largar as tendas antes dos filhos nascerem. Ele manda esticar as cordas antes de ter uma evidência. Foi o que ele fez também com Abraão. Abraão, sai da tua tenda, do lugar que está limitando a tua visão, olha até onde a tua vista alcançar. Em outro momento, Deus fala para Abraão: Abraão, conta as estrelas. E eu imagino Abraão contando 1, 2, 3, 100, 200, perdi, começar de novo. Assim será a tua descendência. Deus está fazendo homens e mulheres a terem a fotografia do futuro que Ele quer para esses homens. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo, ele é especialista em pintar no nosso espírito e na nossa mente a fotografia do nosso futuro. A Bíblia diz, Jesus disse que o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade que precisamos saber, e que o Espírito Santo conhece o nosso futuro. Aleluia. Irmãos, a expansão não começa no seu chão. Fala para o seu irmão, a expansão não começa no seu chão, começa no seu cabeção. Aí eu lembro de uma metáfora que o camarada estava pescando, acho que eu já contei aqui no curso no seminário de intercessão. Estava pescando e tinha alguém de longe observando. Aí o camarada lá com a vara pescando, quando ele pegava um peixe enorme, ele media, ele jogava de novo na água. Quando ele pegava um peixe pequeno, ele media e botava no balde. E o cara estava observando, ele de longe não entendendo. Caramba, o cara pega um peixe grande, joga de volta na água, pega um pequeno, bota no balde. Ele não aguentou, de curiosidade, falou: rapaz, eu estou ficando doido. Você pega um peixe enorme e joga de volta na água, pega um pequenininho, bota no balde. Eu não estou entendendo. É porque você não sabe, rapaz. A frigideira lá de casa só tem 25 centímetros. Pergunta ao teu irmão, qual o tamanho da tua frigideira aí? Quantos querem expandir em 2026? Tem que aumentar o cabeção, aleluia.
Porque quando eu aumento o cabeção, eu estou aumentando a minha visão de futuro, a fotografia do meu futuro, aleluia, do futuro da igreja, do meu ministério. Quantos estão me entendendo? Digam aleluia. Querido, se a mente continua pequena, o território não vai crescer nunca, o território vai ficar sempre embaçado, não sai do lugar. E há pessoas que pedem crescimento, irmão, mas a mentalidade, pensando pequeno. Pessoas que pedem multiplicação, mas têm uma mentalidade de escassez. Falou de oferta, falou de desafio na igreja. Caramba, pastor Irã faz desafio disso, desafio daquilo outro, e tanto desafio. E a primeira coisa que eu fiz, que eu não tinha, eu falei, rapaz, esse altar está bonito. Ele disse, você não veio aqui da outra vez? Não, quando eu vim aqui não estava assim não. Aleluia. E eu acho que esse piso estava assim, acho que também não estava não. Estava? Eu que eu não sou muito detalhista, mas o altar não estava. Ah, foi sua esposa que esteve aqui, que eu fui lá, com os homens lá para uma casa aqui em cima aqui. É que foi uma bênção lá e aqui também, eu sei que foi uma bênção. Então, veja bem, tanto desafio que o pastor Irã faz, irmão, em nome de Jesus, amplie o cabeção. Esse desafio é para a gente destravar. É para destravar. Aleluia. Então, você nunca vai ocupar um espaço que a sua mente ainda não suporta. Pegou? Repita comigo. Eu nunca irei ocupar um espaço que a minha mente não suporta. O cara está querendo um carro daquele. Mas tu sabe quanto é o PVA? Mídia. Então, trabalhar a mente, irmão. Aleluia. Eu quero um ministério grande. Aí eu lembro de uma palavra do pastor Samuel Chand. Ele é um indiano naturalizado no Brasil. Eu passei o vídeo dele 2 vezes lá na igreja. Tem tempo, é um vídeo antigo. O pastor Sila Malafaia trouxe ele no Brasil. E ele vai falar algo, o seguinte. Ele diz que, aleluia, ele vai dizer que uma igreja, se o ministério de Jesus, que tinha 12 discípulos, dos 12 tinham Judas, imagine um ministério que tem 100 pessoas, e um ministério que tem 10.000 pessoas, quantos Judas vão ter? Aí eu falei assim, gente, quantos Judas você está disposto a suportar, a carregar no teu ministério? Fala para o seu irmão, aumenta o cabeção. Senhor, livra-me do Judas. Então tu não quer crescer. A fé que avança, meu irmão, ela anda mesmo sem garantias. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vai dizer que nós não andamos por vista. Não é por aquilo que você está vendo, não é por aquilo que você está sentindo, palpável. É por fé, e fé é uma linguagem do Espírito. É uma linguagem espiritual. Deus não tem fé, Deus é fé em essência. Deus não tem amor, Ele é amor em essência. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou ter o que Ele tem em mim. E como é que eu aproximo de Deus? Quando me aproximo da palavra. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta ou a sola do teu pé, vô-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Deus chama Josué, Josué está lá, Moisés morreu. E Deus chama Josué e diz, a bola está contigo. Comigo? Está contigo. Mas Moisés já morreu, agora é contigo. Toca esse povo, leva esse povo. Todo lugar que você colocar a planta do seu pé, todo lugar que você pisar,
eu já tenho dado a você. Eu já tenho dado a você. E olha, que o que Deus está dizendo é o seguinte: todo lugar que você pisar, Josué recebeu a promessa. Repita comigo: Josué recebeu a promessa, mas ele precisava pisar. Decide se você quer expandir. Você vai ter que pisar em alguns lugares. Mas Deus já me deu. Ah, não vai lá na concessionária não ver o preço. Não vai lá ver como é que vai fazer o curso, tirar sua carteira de habilitação. Deus vai me dar um carro e a carteira de habilitação vai vir assim, o anjo vai trazer e aí vai cair aqui e eu vou sair dirigindo. O anjo vai vir, vai falar inglês no meu ouvido e eu vou falar fluentemente. Eu vou até dar aula de inglês. Deus pode fazer isso em situações inusitadas com um propósito. Mas você tem que decidir. Quantos querem expandir ainda? Aleluia. Então começa no cabeção. Então uma fé que avança, ela anda mesmo sem garantias. Deus havia dito: todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu já te dei. Não era todo lugar que você olhar, não era todo lugar que você sentir ou achar, é que você pisar. Tem que ter uma ação, irmão. Aleluia. Fala para o seu irmão: expansão exige movimento. Expansão vai exigir de mim e você movimento. Então trata de se mover. Irmão, fé parada vai virar frustração. A fé, ela se movimenta. A fé, ela se movimenta até quando nós estamos parados. Porque tem hora que nós temos que parar pela fé. Deus fala assim: para e deixa que eu cuido. Senhor, mas eu tenho que fazer. É o ativista, é o TDAH moderno. Quer fazer, e Deus está falando: para! Aí você para. Senhor, mas como é? Para. Pela fé, tem momentos que pela fé, parar é movimento. Tem gente que faz muito mais parado porque está obedecendo pela fé do que a gente que está se movimentando sem fé. Porque tem muita gente se movendo, mas sem fé nenhuma, está só no oba-oba. Ei, mas Deus está chamando uma igreja para expandir. E uma igreja que expande não é uma igreja de oba-oba. É uma igreja que caminha por revelação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O maior inimigo da expansão é o retrocesso. É esse retroceder, esse recuar. O texto que vocês escolheram, né, que o apóstolo escolheu, de Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. Se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Mas o Senhor fala sobre Jesus, né? Quando ele está sendo batizado no Rio Jordão: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus não recuava. Jesus representava o céu. Ei, eu e você como igreja, preste bem atenção para não levar para a heresia. Eu e você como igreja somos pequenos cristos. Eu não disse que você é Jesus. Eu disse que você é pequeno Cristo. Cristo é ungido.
Você e eu somos pequenos ungidos dos céus, aqui na terra. E precisamos entrar em movimento. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que está sobre mim e sobre você. E precisamos nos mover, não na força da nossa carne, mas na força do Espírito. Deus fará infinitamente mais expansão, além do que pedimos, além do que pensamos, pelo poder que em mim opera, que em você opera, que na igreja opera, e o poder que em mim opera, e o poder que em você opera, não é outro poder, senão o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,17, Paulo vai dizer: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aleluia. Aleluia. Então o maior inimigo da expansão é o retrocesso emocional. Porque a emoção, o medo quer nos fazer retroceder. E não vou não. Não vou não. Em Números 14, versículo 4, eu não vou ler, você vai conhecer já a história. O povo de Israel quis retroceder, voltar para o Egito, voltar a comer cebola do Egito, pepino do Egito, endro, cominho do Egito, querendo retroceder, porque a pressão estava muito, o negócio, vamos voltar, porque o negócio está sério, aqui só estou comendo maná de dia, maná à noite, maná, eu estou emanazado. Pastor, não aguento mais comer ovo frito, ovo cozido, ovo mexido, ovo. Nem senti o cheiro do ovo, que de lá, se o pinto piar na minha casa, eu passo a faca nele e jogo ele fora, porque eu não quero mais ver ovo. E o povo de Israel está comendo maná. E tem gente que está, pastor, eu não aguento mais comer frango. Peito de frango, coxa de frango, drumete, não aguento mais asa. Quero voltar para o Egito. Voltar a comer pepino, cebola, endro, cominho. Voltar para a escravidão. Aleluia. O deserto não matou Israel, irmão. Repete comigo: o deserto não matou Israel, mas o desejo de retroceder, de voltar ao Egito, quase matou todo Israel. Alguns ficaram. Por misericórdia de Deus, o povo prosseguiu. Quantos estão entendendo? Aleluia. Retroceder começa, irmãos, na emoção, antes de virar a decisão acertada que Deus quer para a expansão. Sinais de retrocesso: saudosismo espiritual. Estou fechando. Saudosismo espiritual. Eu lembro de um hino antigo, tem tempo que eu não vejo ele, Josias Barbosa. Compus muitas músicas para Cassiane. Ele era daqui, de Parque São Vicente. Mano. Mas ele tinha um hino que a Cassiane cantou e fez muito sucesso. Eu gosto até desse hino, não estou falando contra esse hino, só para entender. Que diz assim: igreja pequena que Jesus falava. Quer dizer, vamos voltar à igreja pequena. Não, tempo bom, quando a igreja é pequena, todo mundo unido. Sabia que tem pastor que não gosta de crescer na igreja? Porque dá trabalho, irmão. Até a própria pessoa crescer dá trabalho. Esses dias a minha neta, a perna está doendo, fase de crescimento. Dá trabalho, vai sentir dor. Vai ter Judas, vai ter João querendo passar cerol em todo mundo.
para depois ser transformado no filhinhos, amai-vos. Era o mesmo João, parece que estava... É diferentão, né? Mas é o mesmo. Que o Senhor passa o cerol, manda bala em todo mundo, manda fogo. Que isso, João? Agora, filhinhos, amai-vos. Então, o saudosismo espiritual, aquele tempo que era bom, aquele tempo. Isso é sinais de retrocesso, cuidado. Medo de responsabilidade. A pessoa quer, mas não quer se responsabilizar. Pastor, tem um culto assim, vamos fazer? Bom, não, então tu faz? Não, pastor. A pessoa não quer responsabilidade, quer que o outro faça, quer que o outro venha. Retroceder. Deus chamou você. Tem um livro, até da CPAD. Há um milagre em sua casa, acho que é isso. Tommy Barnett. Que livro, irmão. Isso é antigo, tá? Mas você encontra ele ainda. Alguém chegava para ele, ele é um pastor, não sei se ele está vivo ainda. Ele era um pastor de uma igreja no Fênix. E de repente alguém chegou para ele, pastor, olha, a gente podia ter um ministério aqui para os motociclistas. Aí, legal, joia. Então eu te nomeio a partir de hoje, você é o líder do ministério dos motociclistas. A outra chegou, pastor, a gente podia ter um ministério aqui voltado para mãe solteira. Te nomeio. Mas pastor, você é líder do ministério da mãe solteira. Começa contigo. Deus não te deu a ideia? Então começa. E assim a igreja dele cresceu. Porque Deus estava dando visão e ele foi, e as pessoas foram aceitando a responsabilidade. Mas quando eu não quero assumir responsabilidade, tenho medo de responsabilidade, eu estou com um sinal de retrocesso. Apego à zona de conforto. Eu estou muito apegado. Puxa, pastor, botou um púlpito de madeira aqui, meu Deus. Melhor aquele púlpito grande que tinha. Mas é um apego a uma zona de conforto. Eu faço parte de um pequeno grupo em tal lugar, aí de repente te remanejam para um pequeno grupo em outro lugar, aí você está tão apegado ali, Deus quer te levar a crescer, para aquele grupo crescer e você também crescer, mas zona de conforto, tem que decidir, irmão. Quem vive olhando para trás nunca enxerga a terra prometida. Eu quero te convidar a se colocar em pé. O que é ser justo? Justo não é estar nem de mais nem de menos. Justo é estar no ponto que Deus quer que você esteja. Ser justo é ter a condição dada por Ele e nele para se apresentar diante dele sem nenhum sentimento de culpa. Eu e você fomos justificados em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado no meu e no seu lugar, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. E a oração feita por um justo, ela é poderosa e eficaz. Uma pessoa foi presa por alguma coisa que cometeu e agora ela cumpriu o tempo dela de prisão. Não tem como. A lei tem que soltar ela porque ela cumpriu. E uma vez que ela cumpriu, ela está justa diante da sociedade. Ela pode caminhar porque ela cumpriu de cabeça erguida. Eu e você estamos justos em Cristo. Cristo pagou o preço. E se eu me uno a Ele, eu estou justo. E o justo não pode ter uma mentalidade de escravo. Porque Cristo nos tirou, Colossenses 1,13,
do império das trevas e nos transportou para o reino do Senhor, do seu Filho amado. E em Cristo o justo está sentado nas regiões celestiais. Em Cristo o justo é mais que vencedor. Em Cristo o justo pode todas as coisas. Aleluia. A expansão do justo não depende do sistema terreno. A expansão do justo não depende do sistema político. A expansão do justo não depende do sistema da circunstância. A expansão do justo depende da fé. Uma fé sustentada. Se você não retroceder em 2026, 2026 terá que se curvar diante de você. Vou repetir: se você não retroceder em 2026, 2026 terá que se curvar diante de você, porque você não está só, você é justo, justificado, justificada em Cristo. 2026 será um ano em que alguns vão recuar. 2026 será um ano que alguns vão retroceder. 2026 será um ano que alguns vão reclamar. 2026 será um ano que alguns não vão aguentar esperar. Mas, pastor Irã, o justo viverá. Você não pegou? Alguns em 2026 vão reclamar. Alguns em 2026 vão retroceder. Alguns em 2026 vão parar. Mas o justo, cadê o justo? Cadê o justo? O justo viverá. O justo viverá pela fé. E eu disse que Deus é fé em essência. Então se prepare para uma expansão, justo. Mas amplie a mentalidade. Ande com pessoas que queiram avançar com o Senhor, que queiram crescer. Cuidado com os profetas do caos. Seja um profeta, uma profetisa da sua própria vida, da sua própria casa. Alargue as suas tendas. Estenda as suas habitações, firma as suas estacas. Pastor, não estou vendo nada. Ei, já começa aqui no cabeção, na mente. Ouça o Espírito Santo que está dizendo para você: você vai vencer, você vai avançar, você vai progredir. E eu quero que você seja um semeador na minha obra. Dikiminara shanda gidoro sindelevia macantorevasa. Dikiminuru sakambara sikomoro. Jori minara shakapore mamba.